dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, desta vez na direção minha, sob a minha direção, do doutor Newton Teixeira de Carvalho, para apresentar mais um episódio aí do programa Decidir, que aborda as questões atuais de direito civil, de relações jurídicas, e sob o enfoque e sob o ângulo da visão do juiz e da magistratura. O nosso colaborador hoje, os nossos colaboradores, são o doutor Rogério, que é o organizador, e vai nos falar sobre a Covid-19, a Covid no sentido da doença, né? E sobre os aspectos civil e penal. E com a colaboração do doutor José Leão Santiago, nosso amigo, já está aí preparado, e do doutor Vinícius de Ávila Leite, que também já está. Sem mais delongas, eu desejo a todos, os ouvintes e a plateia, os assistentes e aos eminentes juízes e desembargadores, sucesso. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse evento. Agradecer também à doutora Valéria, lá da escola, e à doutora Thelma. Muito agradecido a todos. Eu passo a palavra imediatamente ao doutor Rogério. Com a palavra, desembargador. Bom dia a todos. Bom dia. Uma carinhosa saudação aos queridos amigos desembargadores Tiago e Newton, segundo e terceiro vice-presidentes. Uma saudação especial à Amages, que também é parceira nesse projeto. Muito interessante. A gestão do doutor Tiago, né, à frente da Escola Judicial, tem movimentado bastante os meios culturais e jurídicos mineiros com eventos desse porte, né, versando diversos assuntos, inclusive literários. Cumprimento também o juiz Murilo, que é o assistente aí da segunda vice-presidência e que teve uma atuação muito marcante na preparação deste evento. E os queridos colegas juízes José Leão, da querida comarca de Conselheiro Lafayette, terra onde tenho grandes amigos, vizinha da minha querida terra natal de São João del Rei. E o doutor Vinícius, juiz aí da nossa esplendorosa capital do milho, Patos de Minas. Estive aí no ano passado ainda como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, inaugurando as instalações do novo foro eleitoral de Patos de Minas, recebido com muito carinho pelos colegas, pela comunidade, autoridades e comunidades de Patos de Minas em geral, terra do nosso querido amigo ex-presidente Nelson Messias, terra adotiva, né, que ele nasceu em João Pinheiro, mas foi criado desde a tenra idade em Patos de Minas. A nossa live de hoje, como já dito, ela versará a Covid e o direito civil e penal. Uma breve menção a esse projeto, mais um dos grandes projetos idealizados na gestão do desembargador Tiago, que é a reunião de tópicos de jurisprudência, de acórdãos. Ele designou alguns embargadores e, com muita honra, eu sou um deles, para escolher temas atuais e relevantes dentro da jurisprudência, não só mineira, mas nacional. E estamos lançando revistas, inclusive no meio virtual, ou principalmente de acesso virtual no portal da EGEF. E eu, na ocasião, escolhi esse tema Covid e direito civil e penal, porque ainda nos 4 meses finais da minha gestão no Tribunal Regional Eleitoral, eu tive que administrar
com muito trabalho, né? Essa nociva influência da Covid em todo o direito e, naquela época, inclusive na justiça eleitoral, porque nós tivemos que parar a biometria, a justiça eleitoral teve que refazer todo o calendário e o procedimento para aquelas tormentosas eleições municipais de 2020, e, ao mesmo tempo, acompanhando também, sem ter me afastado da jurisdição comum, os efeitos da Covid na atuação jurisdicional, seja no civil, seja no criminal. E eu fiz uma apresentação desse tema na introdução à edição, né, respectiva. E eu começo lembrando uma pertinente colocação do grande historiador, e eu diria mais, até um verdadeiro filósofo, pensador israelense, né? Yuval Harari, israelense. Ele tem um livro muito festejado, que é o Sapiens, mas em um outro livro seu, o Homo Deus, o Yuval Harari ele dizia que a nova religião passou a ser a ciência, né, do homem contemporâneo. Com esses avanços todos da tecnologia, da própria medicina, dos fármacos, né, nós julgávamos senhores do mundo, da natureza, do meio ambiente, e passamos a nos julgar talvez até imortais, diante de tantas curas, de tantas medicações, vacinas que foram sendo inventadas ou descobertas nesse grande avanço tecnológico. Mas a Covid-19 botou tudo isso por terra e nós vimos, e talvez isso aí, para quem acredita em Deus, né, eu acredito, talvez aí um aviso de que ninguém domina a natureza, ninguém domina a vida, ninguém domina o universo, e somos todos, e temos que ser humildes para reconhecê-lo, somos todos vulneráveis, somos todos mortais. E tem um lado positivo no advento dessa pandemia, a despeito de tantos desencontros aqui dentro do Brasil, né? Sobretudo no Brasil, mas é o lado da cooperação internacional, seja entre governos, organizações internacionais, mas também entre as próprias pessoas, as famílias e entidades privadas, em busca de minorar esses sofrimentos, de buscar a vacina que nos fará, se Deus quiser, em muito breve, retomar uma vida normal. E outra característica interessante das pandemias em geral, eu tenho um belo livro que eu adquiri exatamente quando essa pandemia começou, já para ler sobre o tema, que é de uma saudosa médica, Raquel Levinson. Ela foi professora da Unicamp, era uma polonesa de origem judia que veio para o Brasil muito nova, naturalizou-se, era médica e professora da Unicamp. Ela escreveu um belo livro, Três Epidemias, Lições do Passado, né? Desde a peste negra na Idade Média, passando pelo cólera, muito comum aqui na América Latina, e a doença de Chagas. Mas ela fala das pandemias em geral e cita uma frase de Cipriano, o bispo de Cartago, durante uma peste no ano de 251 depois de Cristo. Portanto, há 1750 anos atrás. Os justos morrem, assim como os injustos. A destruição é idêntica para os maus e para os bons.
para os ricos, para os pobres, não interessa. E esse enorme impacto social, esse enorme impacto antropológico, vamos dizer assim, da Covid, ele também não podia deixar de se fazer sentir no campo do direito. E, nesse ponto, eu tenho citado muito o nosso velho Pontes de Miranda, nosso clássico jurista Pontes de Miranda. Porque se o conceito de direito que apreendemos desde o início dos cursos jurídicos, enquanto um conjunto de princípios e regras que organizam a vida social, que ordenam a vida social, nós temos o pressuposto, né, assim, por assim dizer, e Pontes de Miranda trabalha isso muito bem no início do seu Tratado de Direito Privado, de que as regras jurídicas, ainda que formuladas em abstrato, né, elas são pensadas para situações da vida normal das pessoas, da vida normal dos estados, né, enquanto sociedades jurídica e politicamente organizadas. Da vida normal até das nações, se formos considerar o direito internacional privado. E a dificuldade de se elaborar o direito ou de se aplicar o direito já vigente, ela vai surgir, as dificuldades vão surgir exatamente em momentos de anormalidade. Isso aí é que vai exigir de todo intérprete um enorme esforço, porque nós vamos ter que ler o direito, aplicá-lo, interpretá-lo em situações que o legislador não previu, porque anormais. E porque exatamente imprevistas. E o próprio texto constitucional, no caso brasileiro, mas em vários países assim também ele prevê, por exemplo, aqui no nosso caso, o estado de defesa, o estado de sítio, etc., para suspender determinadas garantias da própria Constituição e para autorizar ao governo, aos poderes em geral, né, uma atuação diversa daquela dos tempos de normalidade, às vezes até endurecendo os poderes, o chamado poder de polícia, por exemplo, né, restringindo liberdades e garantias individuais e sociais para enfrentar esses tempos de anormalidade. Então, nós tivemos desde o início, e aqui no Brasil em especial, uma consequência muito danosa da Covid, exatamente no desencontro entre as esferas federativas, com respeito às medidas que deveriam ser tomadas. E essa questão, infelizmente, ela se judicializou mais do que deveria ter sido judicializada. Mas o Supremo Tribunal Federal, com muita ponderação, ele tem decidido e está sendo muito acionado na linha do chamado federalismo cooperativo, não é isso? E esse assunto ainda está na pauta do dia. Ainda anteontem, o Supremo referendou uma liminar do ministro Lewandowski, dizendo respeito à aquisição de vacinas também pelos estados e municípios, independentemente de autorização da Anvisa.
O que é o federalismo cooperativo? Consiste exatamente nessa situação de que, desde ali do início do chamado lockdown, do poder de polícia em geral, requisição, por exemplo, de leitos de hospitais particulares, tanto prefeituras quanto governos estaduais e a própria União têm competência concorrente para agir. Isso é um exemplo que eu estou dando, né, na esfera civil em sentido amplo, mas uma discussão de âmbito constitucional. Mas nós temos os impactos cíveis, né, da esfera privada. Então, a primeira questão que surge, e tem surgido recorrentemente na vida prática de juízes e tribunais, são os contratos, né? Então, vem aquela velha teoria da imprevisão, né? Você poder, caso a caso, examinar o impacto desse fato imprevisível, que é o surgimento de uma pandemia da Covid-19, nos contratos e avaliar em cada situação concreta, né? Se o contrato deva ser revisto ou não. Um contrato de prestações continuadas, como plano de saúde, locações em geral, etc. Nós temos impactos marcantes no direito de família, o doutor Newton, nosso grande mestre de direito de família, aqui presente entre nós, né? Como é que vai ficar essa situação, por exemplo, do afastamento de algum cônjuge do lar nesse momento de pandemia, da guarda compartilhada de filhos, ficar uma hora indo para a casa de um, para a casa de outro, como é que fica isso em face da pandemia, a questão da prisão do devedor de alimentos, etc. Nós temos impactos no direito tributário, no direito fiscal, né? Direito financeiro. Tivemos medidas legislativas nesse sentido, de liberar gastos extras por entes públicos para fora dos limites da lei de responsabilidade fiscal para fazer face aos gastos com o combate à Covid. Nós temos questões tributárias, às vezes uma liminar aqui e acolá, impedindo a prefeitura de cobrar determinadas taxas ou impostos durante a pandemia. Essa discussão também tem sido judicializada em vários estados, não é? Os contratos bancários voltando ao direito privado também, muitas, às vezes até legislação estadual suspendendo aí cobrança de juros em empréstimo consignado e arguições de inconstitucionalidade dessas leis. Então, uma miríade de situações que surgem. E o direito penal, né? A criminalidade, segundo os doutos, eu não sou um douto de direito penal, o doutor Vinícius veio aqui exatamente para nos socorrer, e nem direito civil, né? O doutor Zé Leão também aí como professor da Faculdade Lafayette, civilista de escola. Mas o direito penal, segundo os entendidos, ele já vinha numa tendência muito forte e o Brasil está um pouco atrasado, pelo que eu leio das opiniões dos estudiosos, na regulamentação e legislativa e punição dos chamados crimes cibernéticos, né? Com essa Covid, os crimes cibernéticos se acentuaram, porque as pessoas estão ficando em casa, não tem como ser assaltadas no meio da rua. Então, os bandidos, vamos dizer assim, os criminosos, eles têm partido para golpes virtuais. Ainda há 3 dias atrás, por exemplo, eu recebi um telefonema de um amigo de infância de Silvio Del Rey. Ele descuidadamente abriu um e-mail ali, no WhatsApp, parece até, e ali roubaram, né,
os dados dele, os contatos, e a pessoa começou a contactar amigos dele, pedindo dinheiro. Essa coisa tem sido muito comum, pedindo dinheiro. E, e nós temos também os impactos da pandemia quanto à execução penal, né? A situação dos presos, encarcerados, sobretudo aqueles que estão no chamado grupo de risco, como é que vai fazer, se vai autorizar o regime domiciliar. Essas discussões todas têm surgido com muita intensidade. Então, meus amigos, isso aqui é apenas uma ligeira introdução ao debate. Teríamos ainda, por exemplo, o direito processual, né? E como mudou os tribunais aí, a partir do Supremo, Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, todos os ramos judiciários, inclusive o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se adaptando, sessões, embora já houvesse previsão no CPC de 2015, nas reformas processuais penais também, mas nós tivemos que correr muito contra o tempo para implantar, e isso acho que talvez venha para ficar agora, né? O Sistema Nacional de Videoconferência para os atos processuais em geral, até o Tribunal do Júri, né? E o direito falimentar, inclusive, nós temos aí, por sorte, uma recente aprovação de uma reforma na lei de falências e a preocupação com o grande número de empresas que vão ou já estão, né, requerendo recuperação judicial em virtude da crise da Covid. Mas esses novos mecanismos, outro dia houve uma live muito boa e vai ter uma outra agora em março também, aqui na Escola Judicial, sobre falências. Eu acompanhei a primeira, estou inscrito para a segunda. O desembargador Câmara, lá do Rio de Janeiro, na primeira live, falou muito bem dessa busca de meios, né, que a lei de falência permitiu, em sintonia com o novo Código de Processo Civil. Ele usou até uma expressão muito interessante, eu não sou processualista, mas eu gostei, o sincretismo, né, dos procedimentos. Você aproveitar, misturar, a parte pode fazer isso de comum acordo, pegar o que é de bom de um procedimento especial, adotar aquilo na falência, mesmo não estando previsto em lei, para se chegar a um consenso, a uma decisão que seja boa, tanto para o devedor quanto para os credores, né? Então, realmente, o tema é muito rico. Com essa breve introdução que eu estou fazendo aqui, dentro das minhas limitações, não só de tempo, mas, sobretudo, intelectuais, a gente vê que é um tema bastante rico. E nós estamos nesse momento aí muito difícil, né, que eu já mencionei, um momento muito difícil até para o judiciário e as instituições, infelizmente, elas estão muito desacreditadas, né? Há uma falta de sintonia muito grande, eu vejo isso com muita tristeza, entre as instituições, judiciária inclusive, e a sociedade, né, ávida por novos valores na vida pública, na esfera da probidade administrativa, etc. Mas esse momento do desafio da Covid, e, sobretudo, nas relações do dia a dia das pessoas, que são os seus contratos, suas relações familiares, né? As suas pretensões assim na esfera penal de não ser vítimas de crime, uma boa resposta do judiciário como um todo para a gente dar uma boa solução jurídica e minorar os efeitos da Covid no ordenamento jurídico, na vida das pessoas, né, que é o mais importante, nós estaremos dando uma grande contribuição para a sociedade brasileira. Bem, não sei se eu me alonguei muito, mas então, sem maiores delongas, nós vamos ter a enorme satisfação agora de ouvir o primeiro debatedor. Aliás, o primeiro fui eu, né? Eu sou debatedor também. O segundo, que é, na ordem, o doutor José Leão Santiago Campos, que tem a palavra.
Bom dia a todos. Queria dar os parabéns ao desembargador Rogério e é com enorme alegria, ainda que virtualmente, né, que estamos em contato com colegas, amigos do Tribunal de Justiça e de várias comarcas. Estou verificando que agora nós estamos com 255 pessoas assistindo essa live. E eu gostaria também de agradecer o convite a mim formulado pela Escola Judicial de Amador Edésio Fernandes e cumprimentar a todos na pessoa do ilustre desembargador Tiago Pinto, a quem rendo as minhas homenagens. Bem, esse tema Covid, ele é atual e bastante pesado até, porque ele carrega a pecha, a sensação de doença e a morte, infelizmente, de milhares de pessoas. Mas, desembargador Rogério, cabe a mim, como debatedor, fazer o papel do advogado diabo, né? Formulando e encaminhando perguntas que estão sendo feitas aqui pelo site. Bom, mas, como o senhor disse, para situações excepcionais, né, deve haver também soluções excepcionais. E, como foi dito, nenhum direito é absoluto, né? Todos os direitos são relativos. E apenas fazendo um breve comentário que o senhor falou das decisões de Brasília, infelizmente, as decisões lá de Brasília, elas não levam à realidade. Eu sei que a questão que eu vou mencionar agora rapidamente, não é tema desse assunto de hoje, que é a questão da audiência de custódia, mas só para os senhores verem que questões decididas em gabinetes não levam em consideração a realidade das comarcas. Então, a audiência de custódia. Aqui na nossa região, todos os presos são levados para a porta de entrada, que é o presídio de Entre Rios de Minas, toda a região. E lá não tem a estrutura para ser feita a audiência virtual, com contatos do advogado, essa questão toda. Então, fica difícil realmente nós obedecermos o que foi dito aqui. Mas isso aí não é o tema de hoje. Vou agora entrar nas perguntas que são feitas. Então, uma delas é a respeito do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, chamado RJET, né, que é a Lei 14.010. E o artigo 1º dessa lei, ele diz que institui normas de caráter transitório e emergencial para regulação das relações de direito privado, repito, direito privado, em virtude da pandemia do coronavírus. Aí eu pergunto, tendo em vista o princípio da isonomia e a questão também do chamado diálogo das fontes, né, que o direito ele é um sistema que deve ser entendido de uma forma global. E os princípios também de interpretação da lei, eu pergunto se, com relação à prescrição, porque o artigo 1º ele diz respeito única e exclusivamente nas relações de direito privado. Aí eu pergunto, será que a questão da prescrição e da decadência durante esse período ela poderia ser aplicada também nas relações de direito privado, de direito público? E eu pergunto isso por quê? Porque eu pensava que a lei que estabeleceria o regime emergencial das relações de direito público, ela iria regular essa matéria, mas não regulou. Apenas diz a respeito de questões envolvendo compras, licitações. E aí eu pergunto como que fica a questão de um cidadão em face de um direito contra o Estado, sendo que nas relações privadas houve a suspensão da prescrição e nas relações de direito público não. O que o senhor acha que poderia ser
dito a respeito disso aí. Essa aí seria a minha primeira indagação. Bem, eu felizmente sou desembargador de Câmara Civil de Direito Privado. Eu não tenho sob minha jurisdição questões atinentes a feitos da fazenda pública. Mas a colocação é muito interessante e, numa visão pessoal que não é necessariamente a visão que poderá vir a se consolidar na jurisprudência, eu tenho a impressão de que, num momento grave como esse, de pandemia da Covid, a igualdade de tratamento se faz mais do que necessária. Lembrando até, eu nem percebi que poderia me ser útil, mas olha como é que a leitura até da história ela é interessante, né? Aquele bispo de 1.700 anos atrás, dizendo que a pandemia naquela época lá na África, ela atinge a todos, né? Indistintamente, atinge também não só os cidadãos, mas o próprio Estado. Então, no momento de suportar a consequência, todos deveríamos ser iguais. E eu estou lembrando aqui, doutor Zé Leão, meus caros amigos, eu vejo aí o doutor Alberto Diniz aqui também presente entre nós, na sua riquíssima biblioteca em Pedro Leopoldo, né? Uma invejável biblioteca, de fazer inveja ao José Midlin, que foi o maior bibliófilo do Brasil. Quando eu estudava quando eu fazia o curso de doutorado em Direito Administrativo, a França é o berço do direito administrativo, né? É o berço do direito administrativo, pelo menos nessa concepção que a gente chama da Europa continental, do sistema de base romanística europeu continental, em virtude principalmente do governo de Napoleão Bonaparte, não é? E o grande pilar do direito administrativo é o princípio da legalidade. E uma das definições, porque o princípio da legalidade a gente costuma reprisar aquilo que está na maior parte da doutrina e nas próprias constituições. Todos são iguais perante a lei, não podendo haver nenhuma distinção, né, decorrente de nacionalidade, de sexo, etc, etc. Mas os franceses clássicos, os fundadores do direito administrativo, eles tinham um conceito muito interessante de legalidade, dizendo o seguinte: respeita a lei que fizeste. Então, o legislador, o Estado, né, enquanto ele faz a lei, ele deverá ser o primeiro a observá-la. Não pode ter aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O povão cumpre a lei, mas eu, legislador, eu, juiz, ou eu, governante, rei, primeiro-ministro, presidente, seja quem for, posso rasgar a lei, posso rasgar a Constituição. É aí que surge o descrédito das instituições. Rasgar a Constituição é muito feio, né? Por mais bela que seja a causa com que se rasga a Constituição, não se pode rasgar a Constituição. Respeita a lei que fizeste. Mas eu fico um pé atrás, porque nós temos institutos processuais que herdamos do Estado Novo e estão ainda em vigor. O próprio prazo privilegiado da Fazenda Pública para recorrer, para contestar, e que nem a reforma de 2015 conseguiu suprimir isso. A remessa necessária, né? O chamado recurso ex officio,
quando a decisão é em desfavor da fazenda pública. Então, se nós temos essa cultura, essa tradição de privilegiar a fazenda pública, fazendo-a um super litigante em detrimento dos cidadãos em geral, eu tenho muito receio de que a interpretação formal, tradicional, dentro de uma cultura privatística, possa encaminhar no sentido de que o que seria lamentável, com todo respeito, nós estamos num debate jurídico, né, de que somente se suspende prazos prescricionais nas relações privadas e não do particular em face da fazenda pública. Pois não, obrigado. Bom, eu teria só mais uma questão que foi colocada aqui também, e a questão é um pouco para o direito penal. Eu sei que Vossa Excelência é desembargador de Câmara Civil, mas eu não posso deixar de indagar isso aí do senhor também, não. É a questão da prisão por alimentos. Porque a Lei 14.010, ela falou que a prisão da prestação alimentícia, o prazo dela ficaria, o juiz poderia determinar a prisão domiciliar, na modalidade domiciliar, e esta lei ela teria vigência até o dia 30 de outubro de 2020. Porém, o CNJ, que é um órgão da administração, não leva questões jurisdicionais, mas apenas de administração pública, ele determinou que as prisões ficariam suspensas pelo prazo de 360 dias. Aí eu indago, não teria alguma contradição entre uma lei que hierarquicamente é superior a uma recomendação do CNJ nesse sentido de suspender a prisão por até 360 dias? Essa seria a minha indagação. Com todo o respeito pelo Conselho Nacional de Justiça, ele agora se tornou uma grande burocracia, uma espécie de uma ONG, né? Eu fui presidente do TRE, eu fui a várias reuniões em Brasília e outras capitais. O CNJ tem uma tal de agenda aí 2030 da ONU para o judiciário se engajar na paz mundial, né? Eu não sei se o doutor Alberto vai, depois que deixar a presidência da MAIS, compor uma comissão de juízes mineiros que vão resolver o conflito de Israel com a Palestina, não é? E nós temos aí, um data vênia, diversas decisões, inclusive em situações concretas, onde o CNJ indevidamente interfere na jurisdição. O problema do CNJ é problema administrativo, resolver questões, inclusive disciplinares, né, que são da sua alçada, sempre sujeitas ao crivo do controle jurisdicional feito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que é uma recomendação e não passa disso. Nenhum juiz estará obrigado a seguir. E mais, eu cheguei até a ver uma decisão do STJ, respeitável decisão no início da pandemia, dizendo que todos os devedores alimentícios deveriam estar no regime domiciliar, prisional domiciliar. Eu acho que, como regra geral, é muito interessante, né? A situação da pandemia é uma situação anômala e exige um direito também anômalo. Mas toda generalização ela é perigosa, né, doutor Nilton? Você pode ter um determinado devedor alimentício ali que ele é rico, ele tem ótimos advogados e não paga de birra porque não quer, poderia ter, e já é reincidente, recalcitrante. Por que eu vou deixar esse cara aí, vamos usar uma gíria na boa, né? Mesmo em tempo de pandemia? Será que levá-lo a um presídio sobre o risco até de ser contaminado pela Covid não o forçaria a pagar aqueles alimentos e a dignidade humana
da mãe e filhos que estão dependendo desses recursos até para comer, não é? Então, generalização nessa situação é descabida. Acho que cada caso é um caso e cada juiz de família, cada tribunal deverá decidir à luz das suas circunstâncias. Desembargador, aqui nós temos a participação de Iris Gomes e com o seguinte comentário: estamos sem orientação, cumprir ou não o mandado de prisão por pensão alimentícia, né? Então, isso aí já realmente Mas fica uma coisa perigosa, né? O juiz acaba até tendo um certo receio de decidir e depois ainda tomar um processo disciplinar lá do CNJ em razão do que ele decidiu. É muito difícil isso. abuso de autoridade. É, Bom, tem essa, abuso de autoridade. desembargador, para finalizar minha participação aqui por hora, eu gostaria, como faço sempre no final das minhas aulas de Direito Constitucional aqui na Faculdade de Direito Conselho Lafayette, fazer uma breve mensagem, inclusive para o senhor que é escritor de escola, né? E esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa continua, nunca está em dia. Nunca está em dia. É Mário Quintana isso aí. Então vamos ver um dia de cada vez, que é para não perder as boas surpresas que a vida nos oferece. Vou passar a bola agora para o meu colega, o juiz Vinícius, da comarca de Patos de Minas. Vinícius, com você. Acho que precisa ativar o som, Vinícius. Muito bem. Agora está assim? Bom, então eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar o desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente, e superintendente da EGF, meu querido amigo de muitos anos, desembargador Milton Teixeira Carvalho, que também nos prestigia aqui, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, o desembargador Alberto Diniz Júnior, meu colega de turma, eu tenho muito orgulho de compartilhar, e presidente da nossa querida ANAGES, os meus colegas de debate, desembargador Rogério Medeiros e o juiz José Leão. Agradecer o convite e dizer da subida honra de participar dessa live na companhia, né, de juízes e desembargadores tão cultos e tão preparados. Eu me sinto honrado pelo convite. Mas, como eu fui elevado aí pelo desembargador Rogério à categoria de conhecedor do direito penal, eu quero me permitir, antes de fazer alguma pergunta, trazer algumas considerações. Eu sempre me preocupo quando vejo alguma crise, alguma situação que ganha relevância, às vezes na mídia, com a chamada do direito penal a solucionar algum tipo de problema para o qual me parece que ele não esteja preparado. Eu penso que é muito relevante compreender se o direito penal seria um instrumento adequado para a contenção dos efeitos de uma pandemia, para a coerção dos que recalcitram quanto ao cumprimento das diretrizes emanadas aí de administradores públicos, muitas vezes contraditórias, e, em última análise, os resultados eventualmente alcançados por meio da aplicação do direito penal justificariam seu emprego no combate a essa crise sanitária. Eu tenho sempre a preocupação de serem violados, né, nesses momentos de crise, esses momentos de muita emoção, direitos e garantias individuais. E vejo com muita preocupação uma discussão muito frequente na mídia e uma cobrança de medidas a serem tomadas contra o cidadão, né? Como se o cidadão fosse o responsável, o culpado pela disseminação dessa doença, e se, principalmente, a sua contenção e o seu encarceramento pudessem resolver alguma coisa, né? Quando as pessoas pedem a prisão como solução para qualquer tipo de problema, eu sempre fico muito preocupado. Eu queria iniciar só pelo próprio trabalho aí do desembargador Rogério Medeiros, quando ele menciona
que o direito é concebido para vigorar em tempo de normalidade, né, citando Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E as crises, porém, que quebram essa normalidade, cita o mesmo doutrinador, elas são previsíveis. É muito interessante a gente retornar um pouco no tempo. Em 2015, né, o Bill Gates, o CEO da Microsoft, fez uma palestra onde ele tratava exatamente do próximo surto e dizia que nós não estamos preparados, referindo-se à possibilidade de uma pandemia, né, que poderia assolar aí todas as nações com as consequências aí que nós estamos vendo. E o fato é que, embora não fosse possível prever uma pandemia do tipo, né, da Covid, é verdade que as autoridades teriam, né, como adotar medidas, né, preventivas ou medidas profiláticas para evitar o agravamento dessa crise. Nós sabemos aí da fragilidade do nosso sistema de saúde. Frequentemente as pessoas têm que recorrer ao judiciário para conseguir um leito para serem internadas. Isso não é novidade, isso vinha acontecendo já há muito tempo. E seguramente, né, embora não haja paralelo possível entre as pestes, né, a peste negra, a gripe espanhola, que tiveram aí resultados também até mais significativos em termos de dano à humanidade, perdas de vidas humanas, que chegaram à casa de 50 a 200 milhões na peste negra, 50 milhões na gripe espanhola, perdas de vidas no mundo inteiro. Mas o fato é que nos preocupa que nós não tomamos e não temos no ordenamento jurídico penal nenhuma norma que efetivamente ela se dirija a um fato que é muito previsível e muito conhecido, que é, por exemplo, a corrupção dos gestores públicos, né? Nós não tivemos a preocupação, e eu não tenho visto essa preocupação manifestada na mídia com a mesma ênfase dirigida a comportamentos pessoais violadores de regulamentos ou de normas emanadas aí dos poderes públicos. Não há a mesma ênfase com relação aos milhões, talvez bilhões de reais que foram desviados por esses gestores no curso da pandemia. E eu lembro que desde o início dos procedimentos, né, do próprio governo federal, quando destinou aí valores na casa, né, de bilhões, acho que atingindo quase 50 bilhões no total, se mencionava já a possibilidade do Covidão, né, como uma sequência de outros conhecidos escândalos de corrupção, o Petrolão, o Mensalão, todos eles oriundos exatamente de uma destinação de um volume de recursos extraordinário para a solução de algum tipo de problema, para o enfrentamento de questões próprias, né, de uma empresa enorme, como no caso a Petrobras. Então, me traz assim, uma certa dúvida, né, a questão do direcionamento do direito penal nesse momento. E eu tenho mencionado que em tempos de crise, né, os tempos de crise e de pressão, eles não se caracterizam pela adoção das melhores decisões administrativas, né? A prática recomendável seria antecipar os problemas, porque problemas são previsíveis. A escala dos problemas talvez não, mas o problema ele é previsível. Da mesma forma, o processo legislativo, nós sabemos que a produção legislativa em tempos de crise, ela normalmente não resulta na produção de leis que se integram e se harmonizam com o sistema jurídico, de forma a terem aí uma validade ou uma durabilidade e uma consistência que permita o seu funcionamento sem que haja uma quebra na indispensável estrutura lógica do ordenamento jurídico. E também a questão das decisões judiciais tomadas sobre esse influxo, sobre esse momento de pandemia, de sofrimento, essa cobrança da própria sociedade,
me parece que muitas vezes, tanto pela falta de elementos, né, concretos, elementos científicos, realmente, que se possa chamar de verdadeiramente científicos, né, testados e comprovados, e de informações, e às vezes as decisões tomadas até pelos próprios juízes, que somos todos seres humanos, né, infiltrados naturalmente de um sentimento particular, às vezes influenciado por questões familiares. Nós podemos ter, né, um familiar acometido da doença, nós podemos perder um ente querido em razão de uma doença, e isso naturalmente é possível que venha influenciar as decisões. E nós temos visto, né, até com a decisão do Supremo Tribunal, a DPF 672, que estabeleceu aí a possibilidade, né, de agir, a competência tanto de estados, Distrito Federal, municípios, compartilhando com a União para o tratamento das questões relativas à saúde, e também remetendo aos judiciários locais o exame, né, da legalidade da aplicação daquelas questões. Então, nós tivemos, naturalmente, e não poderia ser de outra forma, decisões contraditórias, que nesse momento, né, de pandemia trazem também, me parece, podem contribuir para estabelecer um clima de insegurança, não só insegurança jurídica, mas insegurança da própria população. E, naturalmente, há o recurso, mas demora, né, que se chegue às cortes superiores para que haja a definição dessas decisões. O que eu gostaria de dizer, aberto aí a algum questionamento específico, né, com relação ao direito penal, me parece que é isso, que o direito penal ele passa aí pela sua fragmentariedade, ele passa um pouco ao lado, embora naturalmente não há momento, né, nenhum em que ele não seja convocado aí a atuar. Eu tenho um questionamento, não sei se seria o caso de fazê-lo agora, para Vossa Excelência, que é relacionado não propriamente com a aplicação do direito penal a questões da pandemia, mas é com a questão, justamente foi mencionada pelo desembargador Rogério Medeiros, da realização dessa nova modalidade, né, de atuação do judiciário através de meio virtual, com a realização de atos, né, tanto probatórios como investigatórios, através de meio virtual, e eu acho muito interessante, porque me parece que praticamente a totalidade do judiciário brasileiro adotou esse procedimento, e me preocupa a possibilidade de anulação de atos praticados em ambiente virtual na seara penal durante a pandemia, especialmente as audiências, ante a alegação de que a realização de atos probatórios sem a presença física das partes ou testemunhas seria prejudicial à defesa, por restarem violados os princípios da tipicidade processual e da legalidade, por ser limitada a publicidade do ato judicial e a garantia que toda pessoa tem de ser ouvida publicamente, e também por ser restrito o direito à entrevista reservada e contato pessoal do defensor com o réu, além de um risco à incolumidade das testemunhas. Eu gostaria de saber se o desembargador tem uma visão, né, sobre isso, porque há a previsão expressa no Código de Processo Penal do interrogatório do réu em determinadas circunstâncias específicas, no artigo 185, e também da oitiva de testemunhas no artigo 217. Mas o Código de Processo Penal ele não dispõe sobre a realização de audiência de instrução, né, sobre a audiência no meio virtual. Muito bom, doutor Vinícius. As suas colocações iniciais, elas me remeteram, eu não sou criminalista, mas eu leio alguma coisa e eu não sou criminalista, eu vou fazer aqui uma pequena confissão que eu sempre faço de público, porque se for traçar o meu perfil, como se divide hoje o mundo entre garantista e lei e ordem, eu sou lei e ordem. Eu sou garantista no sistema da Constituição. Agora, esse garantismo exacerbado, que aqui no Brasil já se chega até a convalidar provas obtidas por hackers,
para serem utilizadas em direito penal, não é? Eu não comungo. Desculpem, mas eu não comungo. E eu coloco em primeiro lugar os direitos das vítimas, da sociedade, das pessoas de bem, e depois o direito dos acusados, que tem que ser respeitados também. Mas essa situação de direito penal mínimo, garantista, versus direito penal máximo, lei e ordem, não é? Ela é muito carregada ideologicamente. E no Brasil, hoje, nós vemos nitidamente, né? O direito penal tem que ser fragmentário na visão de alguns, né? Não pode mais ser considerado crime, por exemplo, a questão de tóxicos, né? Maconha, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essas mesmas pessoas pedindo criminalização de questões sexuais, de preconceito, quando o problema, o Vinícius falou muito bem, em face até da própria fragmentariedade, eu também sou contra. Eu sou contra crime eleitoral, fui presidente do TRE. Eu acho que sanção que comove político é cassação de mandato e inelegibilidade. Inelegibilidade 20 anos, né? 8, não 20. Aí vai ver se o cara vai fazer coisa errada, né? Vai praticar ilegalidades. Então, o mesmo camarada que defende o direito penal mínimo, por exemplo, na questão dos tóxicos, ele defende o direito penal máximo para condutas que dependem mais de uma educação. Eu sou contra a discriminação racial, sexual, sou contra e para valer. Mas eu acho que não é o direito penal que vai acabar com isso, é a cultura. E nós vemos essa divisão, inclusive, nas ações e nas opiniões. Hoje, algumas opiniões até ensandecidas, mas, dependendo de quem fala, a pessoa vai dizer tem que prender, mesmo que contra a Constituição. Mas se quem falou é um cara com quem eu simpatizo, pessoal ou ideologicamente, ele é herói. Não me toques. Ele pode ser até um hacker, mas é inimputável, porque ele fez o bem, né? Entre aspas. Então, realmente, doutor Vinícius, eu comungo com isso, eu tenho uma posição bem definida nesse debate, eu assumo, eu seria uma direita penal, né? E não sou juiz criminal, falo isso com a maior liberdade, nem pretendo ser, mas eu acho que os problemas do Brasil dependem muito mais de uma mudança cultural do que de direito penal. E foi muito bem lembrado na sua fala que, desde os primórdios da pandemia, quando começou-se a pagar o benefício, né? Estamos no Brasil, não poderia deixar de surgir o Covidão, um país que já teve Petrolão, que já teve Lava Jato, que já teve não sei o quê. Claro que ia aparecer o Covidão. Isso é muito triste. Faltou, porque o artigo 3º do Código Penal ele fala das leis penais dotadas de ultratividade, né? Faltou uma lei dura no âmbito penal exatamente para definir crimes ligados à pandemia, inclusive a corrupção de quem desviar recursos, sejam recursos públicos para comprar medicamento, vacina, o que seja quem recebe indevidamente o auxílio emergencial, inclusive com a ultratividade da lei, né? Como o Código Penal prevê, em situações de calamidade, pandemia, etc., nós podemos ter leis ultrativas que vigoram para além da sua vigência, para além do período da calamidade, do período pandêmico. E eu vejo aí como resposta um artigo que me doeu de ter lido, mas concordo, é um cidadão mineiro radicado em São Paulo, um grande cientista político, Bolívar Lamounier.
em 31 de outubro de 2020, no jornal Estado de São Paulo, ele escreveu o artigo Anatomia do Amoralismo Brasileiro. Anatomia do Amoralismo Brasileiro. Ele estava comentando exatamente essa situação do camarada desrespeitar a obrigação de isolamento social, de uso de máscara, não é isso? O risco de contaminar outras pessoas, sobretudo as idosas, dentro da própria casa, né? E essa situação de receber o benefício emergencial sem necessidade. E o Bolívar Lamonier conclui o seu artigo de uma maneira muito melancólica, mas é triste e é a verdade, né? Não há esperança de nos tornarmos, os brasileiros, civilizados. Não há esperança de nos tornarmos civilizados, né? Então, realmente, não é de... Porque lei dura nós já temos para tudo, né? Inclusive no âmbito eleitoral, se você for ler, se fosse para valer. Mas elas não pegam, como se diz aí. Porque o nosso problema ele é muito mais cultural. Ele é muito mais cultural. Com relação ao aspecto prático, eu não vejo, e graças a Deus, né, tanto nas colocações do doutor Leão, Zé Leão, quanto do Vinícius, estão fora da minha jurisdição. Eu estou opinando muito à vontade, porque eu não vou ter que apreciar como juiz. Mas eu não vejo o risco de que eventuais alegações de cerceamento de defesa na esfera penal, em virtude da prática de atos processuais virtuais, não é? Por dois motivos. Primeiro, falando numa visão sistemática, o nosso sistema ele já se direcionou. Isso não é só no Brasil, não, é uma tendência mundial. O nosso sistema já se direcionou para a virtualização. O mundo é virtual, acabar com o papel. Isso é contraproducente, é ambientalmente insustentável acumular papéis, né? Tudo virtualizado. Né? Então, embora a virtualização do processo penal esteja defasada em relação ao processo civil, o processo civil já foi além, nós temos aí o sincretismo, que o professor Câmara, Alexandre Câmara, mencionava em relação a falências, mas também e as disposições finais lá do Código de Processo Civil fala no que não for incompatível, ele também é fonte para o direito eleitoral, para o direito processo administrativo e para o processo penal. Isso é uma visão sistêmica, né? O próprio CNJ já criou o Sistema Nacional de Videoconferência, está propiciando. Então, seria uma incongruência até com o próprio sistema avançado do nosso ordenamento jurídico, com a própria estruturação que o judiciário está se dando, essa nova formatação, você decidir pela necessidade de audiência presencial, física, né? Seria uma incongruência sistemática. E, no aspecto prático, eu tenho notícia aqui, eu estou tentando localizar, e não houve problema nenhum. No estado de Pernambuco, a corregedoria, inclusive na gestão de um grande amigo pessoal meu, que hoje é o presidente do tribunal, na época ele era corregedor de justiça lá de Pernambuco, doutor desembargador Fernando Cerqueira, eles editaram o provimento número 3 de 2019, pelo Conselho de Magistratura lá de Pernambuco, para autorizar o uso de videoconferência em sessão do Tribunal do Júri. Sim. Eu fui lá
em fevereiro, pouco antes do lockdown, ano passado, na posse do desembargador Fernando como presidente, e eu recebi dele um livro com o relatório de gestão como corregedor, que ele foi corregedor no biênio anterior. E foi ali que eu li esse provimento, tanto que eu tomei nota. Uma coisa interessantíssima. Então, aconteceu uma situação concreta. Um criminoso pernambucano houvera se mudado para Virginópolis, aqui em Minas Gerais, mas ele tinha um outro processo pendente de julgamento lá na comarca de São José do Belmonte, Pernambuco. Pois bem, esse júri foi feito em São José do Belmonte e ele foi para o Fórum de Virginópolis, acompanhou a sessão por videoconferência, o réu, no tribunal do júri. Isso aconteceu ainda em outubro de 2019, no mesmo ano que foi editado o provimento, por coincidência, surgiu esse caso, e tinha que ser Minas, né? Sempre Minas e Pernambuco. Aliás, eu brinco com meus amigos pernambucanos, Minas e Pernambuco são muito parecidas, né? Aquela coisa libertária, Inconfidência, Revolução de 1817, Confederação do Equador, a gente está sempre brigando, né? Então, coincidentemente, eles estrearam esse provimento com um caso de um réu que estava foragido em Minas. Muito interessante isso, né? Então, eu acredito que, dentro dessa visão, nós não estamos correndo o risco de ter processos anulados. Pelo contrário, a tendência tem de ser cada vez mais virtualização. Isso contribui para a agilidade, isso contribui para a segurança jurídica, isso contribui, já que estamos falando de esfera penal, também para a confiança no judiciário para o fim da impunidade. Os meus ilustres colegas debatedores teriam mais colocações a fazer? Desembargador, eu só gostaria de mencionar aqui a participação de Michele Menezes, um comentário que ela faz, que acho que a IJ por videoconferência não prejudica a defesa. Já a realização do julgamento perante o tribunal do júri parece ser mais problemática. Então, é uma questão delicada, né? Esse julgamento de Pernambuco ele foi realizado com base no provimento, mas eu estou aguardando aí, certamente vai ter um recurso lá no STJ, né? Não sei se recorrer, supondo. E nós vamos aguardar como é que isso vai ser definido. Mas eu, na minha visão particular, o réu acompanhou por videoconferência, mas o advogado dele estava lá em São José do Belmonte, fazendo A defesa. É só o réu que acompanhou por videoconferência, né? Eu não veria, pessoalmente, na minha opinião, maiores problemas. Eu não vejo, eu concordo, né, com a questão da necessidade, da inevitabilidade da adoção de meio virtual para a realização de audiências. Eu acho que nós não temos outro caminho a trilhar, né? A economia para os cofres públicos ela é sensível, a própria qualidade da audiência, desde que a internet funcione, né? Eu acredito que são preservadas as vítimas do contato direto com o acusado. Tudo isso me parece muito satisfatório, mas nós temos, naturalmente, eu externei, porque é uma preocupação, porque já é um ano, né, de trabalho de juízes realizando essas audiências, e como bem disse aí o desembargador Rogério, há uma tendência, né, eu me considero garantista, mas há também na questão do garantismo há um extremo garantismo e um garantismo ponderado, né? Então, quando o garantismo é levado às últimas consequências, e se a gente for analisar sem, naturalmente, fazer menção à questão do prejuízo, né? Pas de nullité sans griffe, não há nulidade se não há prejuízo, então teria que haver a demonstração, me parece, efetiva do prejuízo, mas eu, por exemplo, eu não pretendo, né, nos próximos definição das cortes superiores, realizar júri virtual.
As audiências eu entendo que sim, mas o júri eu tenho um receio sincero de que ele possa aí atingir algum pensamento mais garantista de ministros, né, quer da STJ, quer da STF, e nós teríamos aí a perda, né, de um trabalho que é muito grande. Então, a minha posição seria essa. Ok. Eu devolvo a palavra ao nosso preclaro e distinto segundo vice-presidente, diretor da EGEF. A maior honra que eu tenho na vida é ser seu colega de concurso, ter sido juiz em sua terra natal, Visconde do Rio Branco, e, como ele, gostar de um bom prato, né? Então, eu devolvo a palavra ao amigo desembargador Tiago Pinto. Muito obrigado, desembargador Rogério. Eu lhe digo que há uma reciprocidade de sentimentos e de gostos. Eu, há muito tempo, na televisão, ainda preto e branco, havia uma propaganda, não sei se vocês chegaram a vê-la, de uma orquestra que primeiro se apresentava o violino, depois o piano, e ia ter no triângulo. E lá, no final, se dizia que todos na orquestra somos importantes. E o que aconteceu aqui hoje foi isso. Todos, uma participação, engajamento ativo dos debatedores, muito esclarecedor. A presença ilustre do doutor Alberto Diniz, que nos engrandeceu, o doutor Newton Teixeira, que ficou com a língua coçando ali quando tocaram no tema de família, eu ouvi, mas ele vai ter oportunidade. Não, já vou tratar com ele daqui a pouco, para ele abordar alguns temas para a gente. Então, fica aqui um agradecimento especial a todos vocês, meu caro Zé Leão, meu caro Vinícius, e meu caro Alberto. Alberto, nós tivemos ontem, é um grande colaborador, nós já estamos levando em conta à frente alguns projetos conjuntos, uma pessoa de grande bagagem cultural, é amigo dos livros, né? Então, fica aqui. Essa palestra ela vai ficar disposta em podcast, no WhatsApp da EGEF, no Instagram da EGEF e no portal do tribunal. Além dela ela vai ser registrada, vai ser encaminhada para determinadas pessoas, mas em menor quantidade, por causa do custo, mas ao final do meu mandato eu pretendo editar essas palestras. Então, elas estão disponíveis. Houve uma participação muito grande pela internet, eu já vi aqui. E o sentimento é de gratidão. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Alberto, pela sua presença, muito obrigado, Nilton. O desembargador Zé Flávio de Almeida se justificou, ele estaria presente com a gente, já uma ausência justificada. E o que eu posso dizer aqui é que teremos outras. Então, muito obrigado e até a próxima a todos. Um grande abraço. Obrigado. Parabéns a todos aí, os debatedores. Nosso debatedor. Que enriqueceram aí. Grande abraço para todos aí. Tudo de bom.